Salve Deus, meu salve Deus às ninfas, meus respeitos com ternura, meu salve Deus aos comandantes e veteranos da doutrina Vale do Amanhecer. Vamos caminhar. Hoje eu vou responder a pergunta de um seguidor, que pode ser a de muitos mestres e ninfas do Vale do Amanhecer. Porém, com uma diferença. Como esse vídeo é voltado ao Vale do Amanhecer, hoje em especial eu vou colocar a minha opinião. Normalmente nos vídeos do Vale do Amanhecer, todos que eu gravo, eu trabalho em cima das leis do Vale do Amanhecer. Porque existe uma grande diferença entre a sua opinião, comandante, a Janã, não importa o seu dom, e existe uma grande diferença das leis da doutrina, tá bom? Eu vou dar minha opinião aqui nessa pergunta, a minha verdade, o que eu vi durante 16 anos dentro do Vale do Amanhecer. Isso não significa que eu esteja 100% correto. E depois, quem fez essa pergunta, se não foi sanada seu questionamento, eu gravo em cima das leis do Vale do Amanhecer. Aí eu tenho muita apostila, muito conteúdo do Vale aqui em casa, eu dou uma olhada e dentro do embasamento doutrinário, tá bom? Hoje é o Babá que responde. Babá José Alves, o que o senhor pode falar sobre a troca de fita dentro do Vale do Amanhecer? Esse seguidor colocou troca de fita, mas o que ele está dizendo, pessoal, é sobre a troca de mediunidade. Ou seja, a pessoa é mestre Ajanã ou ninfa lua, incorpora e passa a ser doutrinador. E o mesmo acontece com os doutrinadores, vão seguindo, chega um dia que incorporam. Essa é a troca de fita. É importante você que está dentro do Vale saber que a doutrina trabalha com sim ou não. A doutrina não trabalha com meio termo. Vale do Amanhecer não existe meio termo. Então, em se tratando de mediunidade, a tia Neiva nunca foi apegada à mediunidade. A tia Neiva sempre foi apegada para que o mestre tivesse conduta doutrinária e em cima da conduta doutrinária ele conseguisse atingir as metas, principalmente as suas libertações dos seus cobradores. É em cima disso que o Vale do Amanhecer trabalha. O Vale do Amanhecer, aos olhos da tia Neiva, era um pronto-socorro espiritual em que acolhe as almas. Então, às vezes, precisa que aquele mestre seja médio de incorporação por um tempo para que ele consiga libertar alguns cobradores que dependem da energia dele, da evangelização, como o Vale do Amanhecer diz, da sua doutrina, da sua emanação de vibrações, tá? O mesmo acontece com o mestre de incorporação. O mestre de incorporação está lá, um belo dia faz o convite e não vem ninguém. Aí passa por um preto velho, a entidade diz, olha meu filho, é bom você fazer uma triagem novamente, que provavelmente o filho trocou de fita. Então esse mestre passa a ser um doutrinador. Isso é muito comum dentro do Vale do Amanhecer, a troca de fita. Portanto, mestre ninfa, olhe para a sua vida. Veja se essa troca de fita não é um emocional seu que está baixo, uma tristeza, pois eu já vi muitos mestres de incorporação estarem tristes em suas casas, desanimado na sua fé, ele acaba afastando a sua entidade. E aí ele vira doutrinador. Porém, o que era para ser uma coisa boa para a vida dele acaba prejudicando a sua vida financeira, acaba trazendo doenças e coisas graves. Então, avalie bem a sua condição naquele momento. Se você não está bem, tá? Você é um mestre de incorporação, não está bem, não troque de fita. Permaneça com a sua fé, mas abaixe a guarda, vai passar de paciente, chama o presidente da sua casa, pede apoio, chama os outros mestres de incorporação, diga que não está legal, mas não troque fita se não for um sagrado mandato, um pedido da espiritualidade. Como eu sei que é um pedido da espiritualidade, tudo colabora, a sua vida tende a melhorar. O Vale do Amanhecer, quando você está certinho dentro da sua missão e dentro da sua conduta, sua vida só tende a caminhar.